Fala aí, galera, muito bom dia. Então, como tem muita gente interessada, eu vou trazer aqui o assunto de financiamento, né? Por que eu vejo hoje como uma das melhores oportunidades, se você quiser a casa própria, né? É uma das melhores oportunidades. Se você também quiser um imóvel, né, para alugar e etc., também é uma oportunidade de ouro. Vocês vão ver como ela vai sair praticamente de graça. Na minha visão é de graça, né? Mas vamos lá. Então, até eu vi essa oportunidade tem muito pouco tempo, há 6 meses atrás, mais ou menos, por acidente. Indiquei até alguns amigos compraram apartamento também. E a enrolada do governo toda foi que, antigamente, eles usavam o nome Minha Casa Minha Vida, né, para as casas de renda muito baixa, né? Então, a gente viu financiamento de casas de baixo padrão, né, de pessoas com renda muito baixa, muito humildes e tal. E agora ela utilizou o mesmo nome para pessoas com renda superior e apartamentos muito melhores, né? Então tem apartamentos hoje até 350 mil reais, né? O valor dele à vista. E o Minha Casa Minha Vida, que tem juros muito baixos, né? Tá disponível para pessoas que recebem até 8 mil reais por mês, né? Então não é mais o Minha Casa Minha Vida, eles deviam ter colocado um outro nome. Por isso que ninguém quer olhar quando vê Minha Casa Minha Vida. Então vamos lá, qual o detalhe mais importante do Minha Casa Minha Vida, né? Agora é o subsídio do governo, né? Que ele está dando até 55 mil na compra do seu apartamento. Então é dinheiro público mesmo, dado para você, para incentivar você a comprar. Então eu tive amigo que comprou apartamento de 160 mil à vista, né? E saiu por 110 mil. Então ele recebeu 50 mil de subsídio praticamente, né? Então já começa aí uma vantagem muito boa, né? O valor de mercado do apartamento é 160, mas ele vai pagar apenas 110. Né? O segundo grande detalhe é que a taxa de juros por ano do apartamento só varia entre 4% a 7%. Guarda esse número, né? Se você tiver uma renda baixa, vai ficar ali entre 4% a 5%. Se você tiver uma renda até 8 mil, vai ficar ali por volta de 7% ao ano. E mesmo assim é uma taxa muito boa. Aí eu já vou explicar, né, no próximo vídeo. Já vou trazer o exemplo direto aqui do meu amigo, né? Ele comprou um apartamento que está avaliado em 160, ganhou 50 de subsídio, então ele vai pagar apenas 110 no apartamento, né? As parcelas dele são fixas, em torno aí de R$ 500 por mês, durante 30 anos. Eu não lembro agora se é 30 ou 35 anos, mas enfim, vamos lá. Então, a taxa de juros anual é de 5%, né? 4,99 apenas. Né? E ele vai pagar aí a parcela de R$ 500 todo mês durante 30 anos. Qual é o lance? Né? O lance é que essa parcela de 500 ela vai ser reajustada com base na TR, que é chamado taxa referencial. Ela é uma correção monetária ali que acontece mês a mês, né? Mas que no ano nunca atingiu mais do que 2%. Então a maior parte do tempo ela ficou em zero, né? Principalmente em épocas de juros baixos, ela fica em zero. E em épocas mais conturbadas, ela fica em volta ali de 2%. Então, no máximo que essa pessoa vai pagar é 7% ao ano, né? Como assim? Né? Vai ser o 500, né, da parcela, que vai aumentar um pouquinho, né? No caso agora a taxa referencial é 0,07, então ela pagou 500 no primeiro, depois no outro 502, depois 504, 503, 500 e pouco e tal. Até o final do ano, beleza? Só que, para ficar mais fácil você entender, esse 500, o tanto que ele aumenta, não compensa o tanto de desvalorização. Então, o quanto a parcela corrige, né, não compensa a desvalorização da inflação, né? Como assim? Imagine daqui a 5 anos, o que você vai estar comprando com os R$ 500, né? Porque a parcela é fixa. Você não vai estar comprando quase nada a mais, você vai comprar 2 coisas no mercado. Imagine daqui a 10 anos, né? A inflação, ela vai bater nessa taxa de juros, com essa correção, praticamente igual aí, né? Até porque a média de inflação dos últimos 20 anos foi de 6,3%. Então, você acabou de comprar uma casa a 5%, que vai corrigir ali um pouquinho, até 7% no máximo, mas a média de inflação do país é 6,3%. Então, você, na verdade, está comprando uma casa à vista, só que parcelada em 30 anos. Nos 30 anos, praticamente você vai pagar o preço de à vista, né? Por mais que você esteja pagando os 500 e com a correção, não é basicamente sem correção. Então, só recapitulando aqui, né? O governo está te dando 55%
de subsídio, a taxa de juros não supera a inflação, ou seja, a desvalorização dessa parcela, né, vai sempre acontecer. E agora a primeira vantagem, né? Se você recebe um salário, provavelmente seu salário vai ser corrigido pela inflação, então a sua capacidade de pagar, né, vai se tornar um pouco melhor do que a parcela, né? Então sempre vai ser assim, a parcela desvalorizando ou se mantendo constante e sua capacidade de pagar aumentando cada ano. Então, por isso que o governo está te dando basicamente essa oportunidade de graça, né? Não é de graça, mas é o apartamento à vista parcelado em 30 anos. Beleza, esse é o primeiro ponto. Agora vamos à grande vantagem, né? Então vamos para a grande vantagem, né? A grande vantagem é se você tiver dinheiro sobrando, né, para pagar essa parcela, se você tiver em condições muito melhores, ou se você tiver dinheiro investido, né? Então se você for um investidor, você tem uma vantagem muito grande aí, porque imagine, esse meu amigo ele comprou um apartamento a 110, ele vai pagar 500 de parcela, né? E a 5% de juros, né? Se ele tiver apenas hoje 50 mil reais investidos, essa parcela já está paga, né? Então, os 50 mil dele hoje rendem muito mais rápido do que essa parcela, que vai render bem pouquinho ou quase nada, entendeu? Então, tem muita gente com 50 mil na mão, que poderia ter um apartamento de parcela que não valoriza, né? Então, esse apartamento já estaria pago se você tivesse 50 mil apenas. Então, eu costumo dizer que esse apartamento, na verdade, ele está custando 50 mil. Aí você pode falar, Yuri, eu mal tenho da parcela, imagine do investimento, né? Imagine 50 mil para investir. E é exatamente isso, né? A grande dificuldade é para quem realmente não vai crescer sua renda, para quem não se enxerga ganhando mais, né? Essas pessoas vão ter sempre dificuldade de ter financiamento, né? Mas se você tem a possibilidade de investir, se você é casado e os dois conseguem colocar uma renda boa, a sua meta deve ser a seguinte: vamos comprar esse apartamento, porque as parcelas elas não valorizam, e a gente vai lutar para investir 60, 70, 100 mil nos próximos 5 anos. Então, se você investir 100 mil nos próximos 5 anos, esse apartamento já está mais do que pago. Além de só o apartamento, a taxa de condomínio já está paga e você já está tranquilo. É isso. E agora vamos ao terceiro pulo do gato, principalmente para quem já tem uma casa, né, e quer comprar esse como oportunidade. Então vamos lá, você tem uma parcela agora de 500 por mês, né, do apartamento, né, mais uma taxa de condomínio aí e tal, beleza. Você tem 50 mil investidos, esses 50 mil investidos já vão pagar a parcela, então já está neutralizado aí, beleza. Esse seus 50 mil vai valorizar muito mais rápido do que essa parcela, que praticamente não valoriza. O seu salário vai valorizar muito mais rápido também com a inflação, né? Vamos dizer assim, pelo menos tem uma correçãozinha melhor. E você decidiu alugar esse apartamento agora, né? Por mais ou menos R$1.000, que é a faixa de valor dele. Então, você tem um apartamento, neutralizou a dívida com o seu investimento e você ainda vai alugar. E esse aluguel, ano a ano, é reajustado pela inflação. E por que eu falei que é uma das últimas oportunidades, né, na minha visão? Porque não é pela taxa de juros, né, ela pode ser menor no futuro, mas porque o governo Lula ele utiliza isso para reaquecer a economia. Ele já fez isso várias vezes, né, com a construção civil. Então, ele dá incentivo com dinheiro público, né, do subsídio. O banco da Caixa Econômica não lucra com essa operação praticamente, né? Então ele usa o dinheiro público para reaquecer a economia, né? Dessa forma, porque vai gerar emprego, né, na construção. Todo mundo que comprou vai comprar imóveis, ou comprar móveis, comprar eletrodomésticos, né? Então reaquece a economia, os números melhoram, né, de fato. Mas existe um certo prejuízo, né? Então é uma medida um pouco populista, existe prejuízo. E ninguém garante que os governos posteriores vão fazer isso, né? Então, essa é aquela velha manchete que a gente vê de estatais que não dão lucro, né, durante o governo Lula. Só isso. Então, vamos aos problemas e os perigos, né? Um dos primeiros problemas é renda baixa, né? Se você tiver a renda baixa, não tiver visões de aumentar essa renda ou for sozinho, né, pode se tornar um problema, né? Quem tiver renda baixa sempre vai ser um problema o financiamento, beleza? O segundo problema é que você não pode vender esse apartamento, esse imóvel em 5 anos, dentro dos 5 anos, porque
porque ele já deu subsídio, né? Então, se você vender uns 5 anos, você vai sair tendo lucro. Então, muita gente ia aproveitar essa operação para comprar vários imóveis e revender. Comprar um em nome de cada pessoa da família e revender depois. Então, pelo menos durante os 5 anos, você vai estar pagando ali, devolvendo um pouco do subsídio, né? Para depois poder vender, beleza? Tem a taxa de condomínio também, que tem que ser considerada. E o segundo risco é o da TR, né? Lembra que eu falei, a TR vai de 0 a 2%. A maioria do tempo ela fica ali em torno de 0 mesmo. Mas pode ser que no futuro exploda de algum jeito, né? Mas nunca aconteceu. E a grande vantagem qual é? Que você vai ter uma casa muito mais barata que qualquer aluguel, se você realmente quiser ficar nesse lugar. A valorização do imóvel é muito boa, né? Então, você já ganhou aí uma casa com desconto, né? Daqui a 5, 10 anos que não tiver mais esse programa, a dificuldade de comprar uma casa é muito maior, né? Então você consegue vender ela bem. Se você escolher um lugar bom também, né? Se você souber investir, como eu falei, é uma conta que não, tipo assim, só cresce, né? Para você ter uma base, R$500 por mês durante 30 anos dá mais de 1 milhão, né? Então você, no fim das contas, vai pagar 200 e pouco aí no apartamento em 30 anos, se somar tudo. Esse 200 e pouco não vai valer nem os 120 de hoje, 110 de hoje, né? E poupando 500 por mês, você vai ter 1 milhão e tanto aí em 30 anos, beleza? Os juros são baixos, né? E como eu falei, vai de renda até 8 mil. E nem os corretores, eles sabem disso aí, né? Eles nem conseguem usar essa questão da desvalorização do dinheiro para convencer as pessoas a comprarem, né? Então, guarde sempre na cabeça, né? A média de inflação do Brasil é 6,3% nos últimos 20 anos, né? A média de taxa de juros para você investir é sempre alta. Por que é sempre alta? Porque o Brasil é sempre um risco, né? As contas públicas são sempre uma loucura. Enquanto for uma loucura, a inflação vai estar alta, né? E a taxa de juros também, para render o seu dinheiro que está investido, beleza? Então, sempre vai ser uma vantagem, não tem saída, né? Eu não vejo melhora para o Brasil, como eu estou falando, né? Então é uma bela oportunidade em relação a isso. Se você vê taxas ali por volta de 7, né, abaixo de 6, você já sabe que está ao redor da inflação, esse dinheiro vai se desvalorizar e é vantagem. Beleza? No mais, podem perguntar aí que eu vou tirar dúvida.